O Brasil tem que ter segurança jurídica para atrair esses empreendimentos para cá, esses investidores para cá, para a geração de emprego, para que as pessoas possam depender cada vez menos do poder público. Esse é meu sonho. Meu sonho é fazer com que as pessoas que hoje precisam ser acolhidas pelo Estado, que estão em programas sociais, elas possam ser acolhidas sim, protegidas sim pelo governo, mas que elas possam caminhar com as próprias pernas num futuro muito próximo, sem depender de político nenhum. Obrigado. Temos aqui uma pergunta enviada pela nossa qualificada plateia, qual vou fazer a leitura ao senhor, sobre ainda o tema de economia. Em evento com empresários, suas propostas econômicas foram descritas pelos presentes como genéricas. Quais são essas propostas e quando elas serão detalhadas? Quem são as pessoas-chave que integrarão as principais pastas econômicas em um eventual governo seu? Olha, infelizmente, vocês vão continuar ouvindo propostas genéricas da minha parte por enquanto, porque é óbvio que nós estamos no momento de pré-campanha. A gente precisa mostrar para todo mundo qual é o norte que nós pretendemos dar ao nosso país, Thiago. Mas nós sabemos o que tem que ser feito a partir do dia 1. Só que, infelizmente, se a gente começa a dar detalhes, isso acaba sendo usado contra a própria campanha. A gente tem que ser realista. Mas óbvio que a gente precisa, por exemplo, a reforma tributária ela precisa ser atualizada urgentemente. Uma carga tributária absurda que ninguém consegue pagar. Os profissionais liberais nesse país estão com uma carga tributária de quase 30% no todo, o maior IVA do mundo. Se você passar da sua empresa, do seu CNPJ, o dinheiro para a sua conta pessoa física, você tem que pagar mais de 10% sobre o que ultrapassar os 50 mil reais. Quer dizer, é um olhar como se quem tivesse dinheiro e gerasse emprego nesse país fosse criminoso. Então, certamente, a reforma tributária vai ter que ser revisitada pensando em redução de carga tributária, em simplificação de verdade dessa carga tributária, porque continua a confusão. Esse papo de simplificação é mentira, ela não aconteceu. Impostos foram aglutinados, novos foram criados. Estava conversando agora com meu líder aqui, Rogério Marinho. Marinho, vamos embora começar agora a dar uns passos mais no sentido do que, para que as pessoas consigam enxergar quais são os impostos que nós vamos começar a cortar. E o primeiro que eu cortaria é esse imposto novo que foi criado, de quase 10% sobre a exportação de petróleo brasileiro para fora. Uma loucura, o governo tenta numa canetada segurar todo o petróleo, os derivados do petróleo, a parte que é beneficiada aqui no Brasil para que seja exportado, tenta na canetada, na criação de imposto, segurar isso aqui, desrespeitando os contratos que essas operadoras todas tinham aqui, essas exploradoras de petróleo tinham aqui. Tanto é que a Justiça do Rio de Janeiro acabou de dar uma decisão liminar para permitir